diretamente aqui do Pavilhão do Brasil, agora com o professor e pesquisador da USP, Carlos Nobre, com quem eu converso agora sobre a importância da pesquisa, da ciência em eventos como esse e também, professor, eu queria que o senhor falasse para a gente com relação aos estudos que estão sendo feitos, ao avanço, né, da questão do clima, da emergência climática do qual a gente vive hoje. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Não há dúvida que a ciência, por muitas décadas, o painel intergovernamental de mudanças climáticas foi criado em 1990 e já tem demonstrado com muito rigor científico o risco. Nós já temos 6 relatórios do painel e muitos estudos especiais ao longo desses 33 anos e não há a menor dúvida que nós vivemos uma emergência climática muito grave e muito séria. Isso que a ciência coloca com muita clareza, não colocou hoje, ela já vem colocando há décadas. Infelizmente, vamos dizer assim, diminuir o risco da emergência climática, não diminuímos. O risco continua muito grande, porque as emissões dos gases de efeito estufa, que é o que causa o aquecimento global, continuam aumentando. 2022 foi o recorde histórico, e 2023, tudo leva a crer, estudos aí iniciais, também vai bater o recorde de 2022. E, aparentemente, pelo que os países se comprometeram na COP27 no Egito ano passado, as emissões vão continuar aumentando até 2030, talvez estabilizem só em 2030, e muito lentamente vão diminuir. Com isso, a temperatura chega em 2050 entre 2,4 e 2,6 graus. Isso é muito quente para o planeta. Muito quente para o planeta. O Acordo de Paris, que vem lá da COP21 em 2015 em Paris e depois foi aperfeiçoado na COP26 em Glasgow em 2021, deixa muito claro, não podemos deixar a temperatura passar de 1,5 grau, que é muito arriscado para todo o planeta e para nós também. E para isso precisa reduzir as emissões em 43% em relação a 2019 até 2030 e zerar as emissões líquidas antes de 2050. Então esse é um enorme risco. Nós não estamos caminhando nessa direção. Mais de 70% das emissões é queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural. Elas continuam a aumentar muito e precisa fazer a transição energética de uma maneira muito mais rápida para as energias renováveis com baixíssimas emissões ou com zero emissões. Então esse, eu diria, numa questão talvez o maior desafio que a humanidade já enfrentou, como transformar todo o setor econômico, todo o setor social do planeta para combater essa emergência climática. Professor, o senhor acredita que eventos como esse, que acontece como as COPs, né, anualmente vem acontecendo, o senhor acredita que contribui? Olha, sem dúvida, as COPs é quando há uma oportunidade, uma grande negociação, é uma oportunidade também para a ciência trazer toda a ciência para apoiar as discussões e as negociações políticas, os acordos, né? Porque COP, Convenção Climática, tem que ter apoio de todos os países, tem que assinar, não pode ter um país que diz não. Por exemplo, na COP 26 em Glasgow, praticamente todos os países diziam tirar os combustíveis fósseis, acabar com a emissão dos combustíveis fósseis. Aí 2 países, lá em 2026 e 2021, China e Índia falaram não é acabar com a emissão dos fósseis, é diminuir. Então isso mostrou a velocidade de diminuir as emissões, ela não foi entendida com a importância. Então a COP, algumas COPs, como a 2015 do Acordo de Paris, a de 2021, foram muito positivas. A maioria das COPs tem progressos, vamos dizer assim, modestos. Agora, essa COP, ela acontece no ano que a temperatura de 2023 bate todos os recordes mundiais. Um estudo recente do Instituto Europeu Copérnicos mostrou que é a mais alta temperatura em 125 mil anos, desde que o planeta estava na última época interglacial. Nós estamos há
11 mil anos na nova época interglacial. Então, isso e os eventos extremos explodiram em todo o mundo. Então, eu acho que essa COP tem que não ser uma COP só que dá um pequeno progresso marginal, pequeno. Por exemplo, a COP27 criou o Fundo de Perdas e Danos, tem mais de 1 bilhão de habitantes no mundo, paupérrimos, vulneráveis, países pobres, que contribuíram quase nada com as emissões e os que mais sofrem com os extremos. Criaram um fundo. Mas esse ano esse fundo foi gerado aqui num valor muito pequeno, menos de 500 milhões de dólares. Isso é nada. Um fundo desse tem que ter dezenas e dezenas de bilhões de dólares. Professor, só agora, o senhor acha que interfere o fato da COP28 ser realizada no 7º maior produtor de petróleo no mundo? Existe esse risco. E nós temos que esperar, quer dizer, aqui foi realizado num país produtor de petróleo e esse é o 7º maior, o Brasil é o 9º ou 10º maior. E tem-se uma preocupação também que o presidente dos Estados Unidos, da China e da Rússia não estão aqui, né? São os países que mais emitem China hoje, China, Estados Unidos, Índia e Rússia. Então há uma preocupação realmente dessa COP pode não ter um poder político de avançar muito rapidamente nessas metas de redução das emissões. Certo, professor, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que o senhor desenvolve. Eu que agradeço a oportunidade. Sara Pires, da COP28, para o Grupo Norte de Comunicação.